Olá, este é o podcast Classe Bíblica. Hoje é segunda-feira, 5 de outubro, e vamos falar um pouco sobre a infância de Jesus. Se observarmos na Bíblia, poucos detalhes ouvimos sobre a infância de Jesus. Muitas coisas desses anos permanecem como um mistério para nós. Mas se observarmos um pouco sobre como eram seus pais, Maria e José, podemos ter uma noção para explicar um pouco sobre a infância dele e a educação que ele recebeu. Chegamos aqui à pergunta 2 da semana. Temos alguns versos que nos dão a ideia de como Jesus foi educado. Não vamos ler, mas você pode fazer uma leitura à parte. Se refere a Lucas 1, versos 26 a 38, Lucas 1, 46 a 55 e Mateus 1, 18 a 24. Quem vai comentar um pouco sobre isso com vocês é o Pedro. Pedro, é com você. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está nos ouvindo mais uma vez aqui no podcast Classe Bíblica. E nós estamos dando continuidade ao tema de educação. E educação é um tema muito importante, pois educação envolve hábitos, desde os nossos hábitos enquanto cidadãos, independente do país que nós somos, cidadãos, a civilidade, enquanto nossa moral cristã. E hoje nós vamos ver como que foi, continuando o tema deste dia, como que foi a educação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para entendermos isso, então, devemos pensar a educação no contexto judaico da época do Império Romano. Muitas pessoas falam que o povo era inculto. Já ouvi falar que judeus escolhiam pescadores, que eram pessoas humildes, que não tinham muito conhecimento. Isso primeiramente constitui um engano, porque se nós pegarmos assim um pescador no contexto do primeiro século, no mínimo, ele teria que falar latim, que era a língua do Império Romano, grego, que era a língua do grego koine, que era o grego comum, comercial, que era a língua de comércio, e teria que falar hebraico e aramaico. Então são uns idiomas, no mínimo 5 idiomas ele tinha que falar, fora os outros idiomas que existiam para ele fazer contato com os povos de outras nações que vinham até a Galileia e a Judéia fazerem comércio. Então, e dentro dos povos conquistados pelo Império Romano, isso fica mais interessante, o único povo que era culto, que tinha uma educação, que era instruído da alfabetização. Por exemplo, o Império Romano era alfabetizado somente os romanos, a nobreza, e parte da nobreza era alfabetizada. Não eram todos. Agora, nos judeus, o povo judeu, toda a população era alfabetizada. Era uma pequena porcentagem dentro do Império Romano, que compunha todo mundo mediterrâneo, mas dentro dessa população, todos eles eram instruídos na Torá, desde criança até os 13 anos de idade, e eram instruídos na lei. Então eram instruídos e faziam o bar mitzvah, como nós falamos hoje, mas na época era outro nome, que era uma iniciação como um batismo, para você se tornar um rabino. Aí eu segui alguma seita do judaísmo da época, que existiam várias, e nós vemos que a educação de Jesus, o papel primordial que foi da mãe de Jesus, ela ensinando Jesus, nós podemos imaginar quem ele era. Ela ensinou as escrituras para Jesus. Nós não sabemos o momento que ele teve a autocompreensão dele, da divindade. Isso é outro mistério que sonda a divindade de Jesus, mas o papel dos pais de Jesus foi muito importante, porque eles nasceram nesse contexto judaico. Então Jesus já foi instruído da Torá, então já aprendeu hebraico e aramaico desde criança. Essas duas línguas pelo menos ele falava, porque assim, o hebraico era a língua que era falada na sinagoga. Então quando você entrava numa sinagoga,
que era no mínimo 10 pessoas para compor, você falava hebraico. E aramaico era a língua comum falada pelos judeus na época. Depois do exílio, eles começaram a falar o aramaico. Então era essa língua. E Maria foi muito importante no papel educativo de Jesus. Ela foi crucial nesse papel. Ela educou ele nos caminhos, ensinou toda a lei, todos os princípios bíblicos, e provavelmente foi ela que ensinou ele, guiou ele nas escrituras hebraicas para ele ter a compreensão, a autocompreensão da divindade dele como Deus. Que nós vemos lá depois ele com 12 anos debatendo com os mestres da lei, dos mestres da lei. E quando ele fez esse debate, ele já tinha a sua autocompreensão enquanto ser divino que era, enquanto missão que ele teria, já com 12 anos. Então, um menino com 12 anos na época já era considerado adulto aos olhos do judaísmo e aos olhos do Império Romano. Não era mais uma criança, não tinha noção de adolescente, por exemplo. Então, é muito importante essa cultura, entender esse aspecto da cultura, para nós entendermos Jesus, por exemplo, as citações que ele faz. Ouviste aquilo que foi dito? Quando ele faz essa citação em Mateus, ele fala, ouviste aquilo que foi dito? Ele está usando a tradição. Se vocês ouviram aquilo que foi dito através da tradição. Aí quando ele pergunta assim, como tu interpretas a lei? Então ele está perguntando para o determinado interlocutor dele, que no caso algum fariseu ou outra pessoa, como que ele entende a lei, a Torá. Aí assim, quando ele vai dar a interpretação dele, baseada nele enquanto Deus homem, ele fala, ou assim porém vos digo, ou assim está escrito, e dá a interpretação dele. No Evangelho de Mateus essa fórmula é bem clara. Nas bem-aventuranças ele tem esse discurso, e nos debates embaixo com os fariseus, com os saduceus e com o povo comum. Jesus usou bem isso. E todo esse contexto de Jesus foi porque ele teve uma base sólida, uma base de educação boa, importante, que seu pai e sua mãe o guiaram desde criança nos caminhos, nos princípios da justiça, da sabedoria. E nós devemos hoje aplicar também isso para as nossas crianças, guiarmos elas nos caminhos da sabedoria, dos princípios. Nós que somos cristãos tentarmos dar uma educação cristã, ensinarmos a Bíblia, darmos a Bíblia para nossas crianças ler, para nossas pessoas lerem mais. Então temos mais leitores que... Nós vemos a taxa no mundo caindo de leitores, né? É engraçado que a taxa de escritores vem aumentando, mas de leitores vem diminuindo. Então, para termos mais leitores, a Bíblia é um ótimo instrumento para a criança começar a ler, porque a Bíblia tem ação, a Bíblia tem a aventura, a Bíblia tem romance, a Bíblia tem poesia, a Bíblia tem todos os tipos de narrativa que nós podemos imaginar, para todos os gostos, tudo. E além disso, a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que isso seja a nossa mensagem, a nossa reflexão. A educação de Jesus foi ancorada nas escrituras hebraicas, assim como a autocompreensão dele enquanto a divindade dele, ser divino, estava ancorado nas escrituras hebraicas, que nós entendemos como Antigo Testamento, e que o papel dos pais foi fundamental para isso. Então você que é pai, você que é mãe, você tem um papel que é fundamental na educação do seu filho, no caminho que ele vai seguir, conforme você vai educando e vai ensinando ele os princípios que ele deve ter. Que essa seja a nossa meditação e a nossa reflexão deste dia. Um abraço e até mais.